Oi, Thales Renan aqui, tudo bem? Sabe aquela foto que a gente faz, que é através de uma parede de vidro? A pessoa está do outro lado de uma janela, enfim, é algo, mas que é de vidro e acaba tendo bastante reflexo, né? E a gente acaba perdendo um pouco do contraste. Vê nesse vídeo que eu vou te ensinar justamente como trazer de volta esse contraste, realçar as cores, inclusive nessa imagem que eu vou usar de exemplo, você vai aprender também a como modificar a cor da roupa que não está batendo certinho com a composição. Então vamos lá. Então eu tenho aqui essa imagem, ela foi fotografada em uma cafeteria e essa cafeteria era toda ela fechada com vidros, né? Então eu fui para o outro lado, de fora, e fiz as fotos. Bacana, só que assim, essa imagem ela ficou legal, ficou com um bom foco, apesar de ser através do vidro, mas ela perdeu o contraste, enfim. E o que eu noto também, que as cores aqui dessa blusa dela não fechou com o esquema que eu estou querendo para as cores aqui. Então nós vamos atenuar, pelo menos, não digo que nós vamos trocar de amarelo para um verde, nós vamos tirar um pouco do brilho que tem demais nesse cheguei que tem nesse amarelo. Beleza, nós vamos começar fazendo isso tudo aqui dentro do próprio Camera Raw. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é fazer um ajuste aqui do balanço de branco. Eu gosto de, inicialmente, quando eu não tenho uma referência de cinza, eu venho aqui e coloco para ele fazer automático. Se eu gosto do resultado, eu mantenho. Nesse caso, ele ficou até bacana, ele tem umas características bem legais, principalmente que melhorou um pouquinho a questão de contraste e jogou um tonzinho mais azul. Só que o que eu vou fazer é o seguinte aqui agora é diferente. Eu vou manter o que veio como foi fotografado e só vou esfriar ele um pouquinho, porque daí eu consigo trazer um pouquinho mais de contraste na pele dela. E eu vou abrir um pouco aqui nas sombras para trazer um pouco mais de detalhe nessa região do cabelo. O que eu vou fazer aqui, esses ajustes iniciais, é basicamente para trazer detalhes e trazer contraste. Eu vou abrir esse arquivo no Photoshop como um objeto inteligente. E quando eu trazer para dentro do Photoshop, eu vou criar uma duplicata e vou voltar para o Camera Raw. Já mostro como é que eu vou fazer isso. E aqui, então, eu vou pegar agora os pretos e vou abrir ele um pouquinho também. Na verdade, eu só estou abrindo os limites do preto, deixando ele um pouquinho mais opaco, né? E os brancos eu vou trazer um pouquinho de volta também. A imagem vai ficar agora um pouquinho mais equilibrada. E vou aumentar um pouquinho a textura. Isso é legal. A textura sempre é bom a gente dar uma olhada em 100% para ver o resultado, né? Então, nesse caso aqui, eu vou clicar para a gente botar em 100% e vou colocar numa posição que eu consiga enxergar pelo menos os detalhes da pele. E agora eu vou dar dois cliques aqui no marcador do slider, ele vai zerar, e aí sim eu aumento e verificando onde está fazendo efeito. Eu observo assim, ó, que essa região da pele ela acabou trazendo um pouquinho de textura e realçou um pouquinho da granulação. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos detalhes e na parte de detalhes eu vou tirar simplesmente a parte de nitidez. Aí esse granulado que tinha aqui, ele não fica tão evidente também. Muitas vezes nós temos imagem que tem um pouco de grão e se a gente simplesmente tirar essa nitidez de entrada que tem, a gente consegue já eliminar um problema sem precisar ir ali e aplicar a redução de ruído, que acaba deixando a imagem também com menos detalhes, menos nitidez. Agora eu volto à imagem. Normal, eu acho que ela tá boa essa imagem. Inicialmente uma imagem mais neutra, mas está bem bacana. Então, como aqui está para mim abrir, eu vou segurar o Shift e ele vai me abrir a opção de abrir com objeto inteligente. Clicando, ele vai abrir a imagem. Com o botão direito, eu vou vir aqui na camada e vou pedir para criar um novo objeto através de cópia. Ou seja, estou criando um novo objeto inteligente, eu não estou duplicando ele. Agora, o que eu fizer de alteração nele não vai afetar no que está debaixo. Eu vou dar dois cliques e agora eu vou voltando aqui para o Camera Raw. Eu vou voltar somente aquela parte do básico, onde eu tenho balanço de branco, e vou colocar ele como automático. Por quê? Porque eu gostei daquele azulzinho que ficou aqui. Então eu tenho esse ponto, trazendo de volta ele um pouquinho de azul, e eu posso agora baixar um pouquinho a exposição também, porque eu vou me preocupar com essa região aqui externa, não com ela. E agora eu dou um OK. E agora eu vou criar um novo objeto inteligente através de cópia, mais uma vez, clicando com o botão direito, no objeto inteligente. Eu vou focar nesse caso, não tenho certeza se o resultado vai dar o que eu estou esperando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele e vou criar aqui uma máscara. Vou clicar nessa parte onde nós criamos as seleções, e eu quero fazer uma seleção a partir de um ponto de um espectro de cores, né? Então vai ser o color range. E aí eu venho e seleciono um ponto da imagem que tenha essas cores
E ele vai criar para mim aqui uma cobertura. A princípio ela é vermelha, né, mas em cima do um vermelho opaco que ele cria essa máscara, né, em cima do amarelo ele ficou esse tom laranjado, que por sinal esse tom laranjado é bem bacana, mas ele não de fato existe na imagem, ele é apenas uma ilustração. E aqui, por exemplo, a gente pode ver que tem alguns pontos, olha só, em que ele não pegou 100%. Eu vou tentar aumentar um pouquinho para ver se ele avança e pega, porque dá a impressão que ele não está pegando bem nas bordas, né? Mas está só mais um pouquinho. Agora parece que está melhor. Então eu venho agora aqui e posso trabalhar na exposição, olha só. E posso mexer também lá embaixo na temperatura de cor. Botar um pouco mais amarelo, um pouco mais de vermelho. E vou fazendo até achar um ponto que eu acho que fica legal, que não está tão chamativo. Talvez baixando um pouquinho aí da própria saturação já ajuda a melhorar um pouquinho também. Olha só. Agora ele ficou um tom mais opaco, está mais condizente com o resto que tem de cores da imagem. Então, para mim, está ok. Pelo menos para ponto inicial, né? Qualquer coisa a gente faz algumas alterações a mais dentro do Photoshop. Mas agora é só dar um ok e voltar para lá. Por que que eu fiz em 3 coisas separadas? Porque são 3 elementos, são 3 situações em que eu quero, evitar de que algumas coisas afetem o outro. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando aqui nessa parte, da blusa, né, e acabasse afetando na parte do rosto, eu teria que ter um trabalho até um pouco mais complicado para fazer os ajustes depois de separar isso sendo a mesma imagem. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Nessa que eu tenho da roupa especificamente, olha como é que mudou o a roupa em si ficou legal, mas olha o rosto como ele modificou. Ele acabou afetando também, ó. Inclusive tirou um pouco do brilho que a gente tinha ali no rosto. Eu não quero isso. Então eu vou criar uma máscara aqui e Ctrl I. A máscara eu criei simplesmente clicando aqui nesse retângulo com uma bolinha. E tem que estar com a camada selecionada. Então agora, pode ver que desapareceu o efeito que eu fiz, que está aqui numa máscara. Essa máscara, quando ela está em preto, ela oculta tudo. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui com o pincel em branco e vou pintar na região que eu quero trazer informações. Eu vou diminuir um pouquinho esse pincel para que eu possa ter um pouco mais de precisão. E eu vou trabalhar somente nessa região inferior aqui da imagem. Ó. Eu não vou subir para o rosto, vou deixar só nesse ponto. Eu vou talvez aqui um pouquinho, porque aqui não tem muitas cores. Ó. Aqui até fica interessante mexer lá em cima. Ou seja, eu criei quase que um contorno, mas não mexi nela especificamente. E agora o mesmo caso aqui. Eu vou pegar essa região, criar uma máscara e vou inverter. Ctrl I. E agora sim eu vou trabalhar nesse ponto todo aqui. Olha aí. Isso fez o quê? Que no ponto central da imagem eu tenho tons mais quentes, amarelado, e nos pontos mais externos, mais para trás da imagem, eu tenho pontos mais frios. Isso significa que eu estou dando um pouco mais de profundidade para a imagem, essa percepção, essa sensação, através das cores. Nós temos aqui a profundidade de campo da lente, mas eu estou acrescentando isso através de colocar um pouco mais de azul nas áreas de sombra, mas somente nas áreas de sombra que estão no fundo. Ela também tem áreas de sombra, vamos dizer assim, o cabelo dela é preto. Se eu colocasse um azul ali, acabaria dando mais profundidade no cabelo, mas não está dando a sensação que eu quero, que é separação, né, de espaço, né, através da cor. Agora eu posso ajustar alguns contrastes a partir do próprio Photoshop, começando com os níveis. Aqui nessa meia-lua, a gente vem e seleciona níveis. Nos níveis eu já consigo ver que tem uma boa área de altas luzes que a gente pode estar trabalhando, ó, trazendo um pouco mais de iluminação. Só que o que eu vou fazer? Eu vou segurar o Alt aqui e vou verificar se isso está afetando na parte da pele ou da roupa dela. Ó. Aqui já pega na roupa. Então, se eu chegar até aqui, está ok para mim, porque eu afetei somente essas outras áreas aqui. Mas eu vou inverter e agora eu quero afetar somente a parte do rosto. Então, eu estou trazendo um pouco mais de brilho para o rosto dela. Então é só isso que eu precisava fazer. Ó. Não precisava interferir em mais nada na imagem. Agora nós vamos pegar as curvas e eu vou separar elas em canais. Eu vou vir aqui no vermelho e vou trazer ele um pouquinho mais para cima, ou seja, eu estou acrescentando um pouquinho de tons mais quentes na imagem. Mas, mais uma vez, a gente vai trabalhar com máscara. E aí, como eu estou trazendo vermelho, é sinal que estou trabalhando nela, tons mais quentes está representado nela. Nesse ponto, eu vou colocar um pouquinho de verde também, minimamente, olha só, e o azul eu vou deixar como está, porque isso eu prefiro trabalhar só na parte que vai atingir o fundo da imagem.
Vamos inverter. Eu posso até trazer, ó, com o Alt, segurar na máscara aqui, ver que ela ao arrastar, ela vai duplicar, ó, ela criou duas setinhas. Eu estou jogando para cima de curvas. Ou seja, eu estou usando exatamente a mesma máscara. Olha a diferença aqui, ó. Legal. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu pincel aqui, vou deixar ele em preto, e vou tirar o ponto aqui dos dentes, para não ficar esse dente amarelado, e tirar um pouquinho nessa área aqui também. Talvez um pouquinho aqui em cima também. E olha só, ficou um pouco melhor. Legal. Agora a gente pode criar um pouquinho mais de contraste, colocando outra curva. E essas curvas eu vou trabalhar só no azul e vou levantar um pouquinho do azul. Olha aí, não muito. Vou inverter. Posso fazer o que agora? Com o Alt, novamente eu vou duplicar e vou jogar ela para cima da outra. Só que, fazendo isso, eu estou pegando em cima do rosto dela. Então, eu quero pegar toda a região que não é o rosto dela, Ctrl I, e agora eu inverto a máscara. Então, eu estou pegando isso em toda essa região externa. Ou seja, essa máscara é o oposto da outra. Só que eu noto o seguinte agora, que eu tenho ela com um brilho, ela está um tom amarelado, a gente vai melhorar um pouquinho isso ainda, mas eu também noto que essa região que é mais profunda, ela está ficando muito clara. Então, talvez seja o momento da gente criar aqui uma curva para a gente escurecer isso. Vamos lá. Então, eu vou pegar mais uma vez mais curvas, vou baixar todo ele para cá. Mas eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um ponto de marcação, simplesmente clicando aqui, eu já deixo que fique preso aquele ponto, para não interferir tanto naqueles outros lá. Se interferir, a gente cria mais alguns pontos ou faz um ajuste manual. Mas eu quero subir um pouquinho, eu quero que esse preto que fique aqui, observe que ele tem que ficar um pouco mais opaco. Se eu ficar normal, olha só, ele tem mais profundidade e tem mais detalhes. Mas se eu subir ele um pouquinho aqui, eu vou acabar fazendo ele ficar opaco. Então, legal, é isso que eu quero. E onde eu quero que aplique? Em tudo menos nela. E nós temos já uma máscara pronta. Um Alt e vou subir. Olha aí. Agora eu tenho essa máscara aplicando em toda essa região, menos nela. Só que ficou um pouco forte a partir do momento que eu fiz essa separação. Então, duas coisas aqui a gente tem que avaliar. Ou está muito forte o fundo, ou ela, o tom está muito colorido. Então, talvez seja esse o ponto. Vamos tirar um pouquinho da saturação e modificar um pouquinho o tom desse amarelo no rosto dela. Então, para isso, eu vou vir aqui. Primeiro, eu vou vir com um Hue and Saturation, que seria matiz de saturação. Vou pegar esse ponto da pele que tem aqui, só para criar uma marcação. Eu peguei aqui esse slidezinho, puxei, tirei a saturação. Mas nós já vamos voltar. Eu vou ajustar esses pontos agora. Isso fez com que eu diminuísse o alcance dessas cores, né? Agora eu vou clicar com o conta-gotas no ponto que eu quero, que é o rosto dela. Ok. Pode ver que aqui esse slidezinho mudou a posição e ficou um pouquinho mais aberto. Legal. Agora eu vou vir aqui assim com esse conta-gotas mais, vou clicar nesse ponto. Assim eu acrescentei um pouquinho mais de tons a esse alcance de cores. Beleza, eu posso trazer de volta agora a minha saturação para o lugar. Vamos botar ele aqui em 0. E agora sim eu vou fazer o ajuste que eu preciso no tom. Primeiro eu quero deixar ele um pouquinho mais vermelhinho. Então eu vou trazer um -2, -3 para o vermelho. E vou tirar a saturação. Legal. Vou inverter essa máscara. Ou melhor, vou trazer a máscara lá de baixo. Alt novamente, que é a mesma máscara de sempre. Ok. Agora eu consigo ver que esse tom todo que ficou, ficou mais equilibrado, mas ainda assim ficou um pouquinho apagado. Então, eu vou fazer agora o seguinte, vou colocar mais um dos níveis, e nessa vez dos níveis eu vou vir aqui, ó, nos verdes, eu vou abrir ele um pouquinho, porque nas altas luzes eu vou colocar um pouquinho só de verde. No azul, vou trazer um pouquinho também, e no vermelho um pouco mais. Agora voltou um pouquinho desse tom. Mas olha a diferença que era do tom de antes que nós tínhamos, para o tom que ficou agora. Ficou bem mais natural. Só que eu acho assim, ó, que essa região aqui ficou ainda um pouco saturada demais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Color Lookup, vou utilizar o Drop Blues e ele vai dar uma diminuída, ele vai tirar uma saturação que tenha em excesso aqui desse blue. Basicamente, ele vai tirar o azul da imagem. Só que eu também vou fazer baixar a opacidade um pouquinho, porque eu quero um pouquinho desse azul aparecendo, que dá uma sensação de profundidade. E aí nós temos essa imagem, olha só, o antes e o depois. Olha que transformação que essa imagem sofreu.
Então ela passou a ter muito mais contraste, muito mais definição, olha só que bacana que ficou, com simples ajustes. E essa é uma imagem que depois desse efeito pronto, ela já está ok, ela não precisou nem sequer um tratamento de pele. Então, na realidade, assim, ó, ela é bem simples, só que tem algumas etapas que a gente tem que cuidar, e a partir do momento que você incorpora esse método, você já consegue usar isso muito mais rápido. Mas se você sentiu alguma dificuldade, deixe nos comentários que a gente tira as suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, se inscreve no canal, clica no joinha para nós, dá um ok, e a gente se vê no próximo tutorial.